Por que expor ou por que publicizar a pessoa negra deste jeito, desta forma? Vamos parar com isso. Tira fora essa página, anula a revista e vamos fazer de novo. E eles subiram. E a gente sabe que a gente tem que correr atrás agora com cortes, com tudo mais, mas não vamos chegar na mesma intensidade daquilo que já foi a flecha da fake news. E é por isso que tem que ter regulamentação nas redes sociais. Por isso. Agora, o que não pode é gente do nosso campo dizendo que não, a fala do Lula é racista. E aí, quando tu vai conversar com a pessoa do nosso campo, tu descobre que a pessoa olhou apenas o corte que está rolando na bolha bolsonarista. Não foi atrás do conteúdo na íntegra. Eu fui atrás do conteúdo na íntegra para mostrar para vocês, mas eu já tinha certeza do que se tratava, porque já estou um pouco treinado com tantos anos para essa questão. Então eu sabia do que se tratava. Agora, o reconhecimento, a identificação do acerto, isso nunca vem. Isso nunca vem. O primeiro vídeo da Bia Lula foi execrado pelo nosso campo. O nosso campo é ero e vezeiro de cair nas fake news da extrema-direita. A gente precisa tomar cuidado, gente. É um cuidado sério. Eu me dirijo isso aos críticos dentro da esquerda ao governo. Vocês precisam tomar cuidado para vocês não serem feitos de otário para ser o Bolsonaro do B. Porque é o que acontece. Eu não estou me sentindo bem, Pedro, porque eu não gosto de falar de mim. Só que o que eu posso fazer? Quem foi no campo da esquerda que publicou um texto defendendo o vídeo da Bia e esclarecendo o vídeo da Bia parágrafo por parágrafo? Você. Fui eu. Eu que escrevi esse texto. Tá? Aí depois que ela fez outros vídeos e que os vídeos tiveram boa aceitação, aí passa a valer. Então, tá complicado quando isso parte do nosso campo, tá? Tá bem complicado. Sim. O Lula não cometeu racismo algum e nós vamos ter que, enquanto campo progressista, defender isso com unhas e dentes. Porque não é verdade. O corte é criminoso e esse corte vai ser utilizado em eleições, inclusive. Tá? Vai ser utilizado e de forma muito intensa nas eleições e a gente tem que ficar muito atento a isso. Pedro? Exato. Tem, inclusive, tem um corte de uma entrevista que o Lula concedeu ao DCM, foi eu, Vinícius Segala e o Kiko Nogueira, que foi distorcido justamente em cima disso, Viaro. Racismo, pedofilia, é sempre um negócio que a extrema-direita gosta de distorcer para atingir figuras públicas. Eu tava assistindo agora, dentro do... E vocês não precisam gostar dele, tá, gente? Mas eu tava vendo, Viaro, uma dissecação que uma jornalista fez, das mentiras que estão sendo feitas contra o ator Pedro Pascal, por conta dos posicionamentos dele sobre causa palestina e direito de pessoas trans. Estão transformando um cara num monstro estuprador, sendo que ele não fez nada errado com as mulheres. Ele é carinhoso com mulheres em set de filmagem. E elas dizem em entrevistas que o contato é consensual. Só que eles querem transformar o cara num estuprador, entendeu? Que encaixa dentro da narrativa. E aí os grupos que são preconceituosos, eles vão mandando ver na questão dos cortes. Que corte, gente? Inclusive até os cortes que a gente faz aqui. Se eu quiser, eu conto a história que eu quiser através de uma thumb e de um título. E vai todo mundo clicar pensando, às vezes, num pensamento errado, Viário. Porque o corte não dá o contexto. Sim. O corte dá o contexto que tu quiser que ele dê. Ele cria um contexto, né, que não existe. Ele cria um contexto. Então... O que eu posso fazer? Tem um corte rolando do Cláudio Castro cantando Evidências, né? Então, chega de mentir. Né? O Cláudio Castro cantando num evento que tinha a presença do Alexandre de Moraes. Então o pessoal pode fazer esse corte e dizer que o Alexandre de Moraes e o Cláudio Castro estão alinhados politicamente, etc. Basta querer fazer esse tipo de coisa. São 17h31. Nós já temos conosco o Juremir Machado da Silva. Passa a bola para o Pedro Zambardá. Segura só um pouquinho o Juremir, deixa eu ler alguns superchats enquanto isso que a gente está finalizando aqui. Outro corte.
Tatiana Oliveira Vambora. mandou pra gente, obrigado pela ajuda, agradecer Tony Barbosa Advocacia, ingratos. Beijo, Tony, você que é um grato, meu querido. Neide Ponzoni mandou aqui uma contribuição pra nós. Agradecer ao Ahmad Brahim, que virou membro aqui do canal do DCM. Edson Joane mandou, o Malafaia parece aquele diabinho que fica falando na orelha do Bozo. Vai lá, detona o Xandão, vai lá, diz que mandou 2 milhões pro Bananinha. Vai lá, diz que o Trump está solidário com a sua causa. Você acha que o Malafaia é esse diabinho, Viário? Cara, eu acho que o Malafaia não chega nem a ser isso. Eu acho que o Malafaia é um protótipo, um projeto de Edir Macedo que deu errado. Que queria ser e que deu errado. Nada mais do que isso. E agora fica aí em total desespero porque ele acreditou em um determinado momento. Ele acreditou que ele era intocável. Ele acreditou. Diferente da Zambelli, tá? Ele acreditou que ele era intocável por ser um líder religioso. Ele acreditou que o povo dele ia fazer um clamor popular em torno dele gigantesco. Ele imaginou que ia ter um acampamento, tipo o acampamento da frente da prisão do Lula, na recepção no hotel para ele. Tinha ali 20, 30 pessoas da ADVEC, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a igreja dele, que foram levados para lá. Então, ele tá em desespero porque ele está vendo que o mundo vai seguir o seu curso, inclusive o mundo evangélico vai seguir o seu curso e ele vai ser jogado dentro de Bangu e esquecido. Não vai ser como foi com o Edir Macedo quando foi preso. E é por isso que ele tá nervoso. Porque é aquela questão da oportunidade, da janela de oportunidade. Não sei se foi o Bem-vindo que falou ontem, ou se foi alguém mais que eu entrevistei essa semana, mas é aquela coisa, o Edir surgiu naquele momento, naquele contexto em que surgiria um Edir. Não sendo o Edir, sendo qualquer outro, surgiria. Havia todo um culto pentecostal e neopentecostal em expansão dos Estados Unidos para cá, em outra leva dos Estados Unidos para cá, de outras tantas que existiram do pentecostalismo e do neopentecostalismo, e foi propício para que um líder carismático protestante ou algo próximo disso surgisse. E o Malafaia acreditou que para ele ser o Edir bastava ele copiar o Edir. Então ele quis comprar uma emissora, não conseguiu comprar, começou a alugar horários, parou de alugar horários, quis criar uma editora, quis copiar o Edir em todos os pontos. A editora entrou em recuperação judicial, quis vender os seus DVDs, encalhou com aquela carga toda. Então, agora ele está achando que falta só ele ser preso, porque está achando que foi a prisão que promoveu o Edir. Ele persegue a sombra do Edir Macedo por todos os cantos, e o que ele vai conseguir vai ser atuar dentro das 4 linhas da cela da prisão. Esse vai ser o destino de Malafaia, e aí ele vai entender que ele não é nada.